Que as pessoas deixam de acreditar em Deus. Olá, sejam bem-vindos ao canal Comportamento Cristão. No vídeo de hoje vamos abordar um tema muito importante, que leva uma pessoa a não crer em Deus. Quais são as razões que fazem com que alguém se torne ateu? Seria uma questão emocional, um reflexo das decepções da vida ou uma influência do modismo e da militância ateísta? Vamos refletir sobre isso juntos. Já aproveita, deixa seu like, curte, comenta e compartilha esse vídeo, pois é muito importante para o engajamento no YouTube. Vamos começar falando sobre o sofrimento e a decepção com a vida. Uma das principais razões pelas quais algumas pessoas deixam de acreditar em Deus é o sofrimento. A vida está cheia de desafios, perdas e momentos difíceis. Diante de tragédias pessoais, como a morte de um ente querido, doenças graves ou dificuldades financeiras, muitos começam a questionar se Deus existe, por que Ele permite tanto sofrimento. Essa pergunta é compreensível. A dor pode levar ao desespero e, nesse estado, algumas pessoas concluem que Deus não existe ou que, se Ele existe, não se importa com os seres humanos. Esse tipo de crise emocional pode ser um gatilho para afastamento da fé e para o ateísmo. Além disso, algumas pessoas se decepcionam com as religiões ou líderes religiosos. Escândalos, hipocrisias e incoerências dentro das instituições religiosas podem levar alguém a acreditar que a fé é apenas uma construção humana e que Deus não passa de uma invenção cultural. Com você, só tem um pequeno detalhe que eu ampliaria. A morte da filha foi a gota que derramou o balde e já estava cheio. Pode ser. Mas ele já vem de uma série de perdas. O pai dele. Esse é um assunto também cinza, difícil de lidar aqui, mas eu vou citá-lo. Se você pegar o perfil dos grandes ateus, o Nietzsche, Darwin, Freud, para citar três, Wagner, o perfil do pai deles é muito parecido, recorrente. Muito religioso. Um homem altamente religioso, legalista e péssimo representante de Deus. E autoritário. Autoritário. Tanto é que o Darwin, ele tinha uma relação filial muito mais forte com o avô do que com o pai. Que era um cara mais tranquilo. Ou seja, geralmente, o que influencia e motiva o ateísmo são as questões emocionais de fato, como ocorreu com Charles Darwin. Agora vamos falar sobre a influência do ateísmo militante. Nos últimos anos, o ateísmo militante tem se tornado cada vez mais presente na sociedade, principalmente com o advento das redes sociais e da internet. Filósofos, cientistas e influenciadores ateus ganharam espaço na mídia e nas redes sociais, promovendo um discurso que busca desacreditar a fé em Deus. Muitos desses militantes ateístas apresentam argumentos que parecem racionais, baseados na ciência, levando algumas pessoas a acreditarem que a religião é apenas um mito ultrapassado. No entanto, nem sempre esses argumentos são imparciais. Muitas vezes há um viés que ignora evidências filosóficas e até científicas que apontam para a existência de Deus. A popularização do ateísmo também tem sido impulsionada por um pensamento secularista que busca afastar a religião da vida pública. Filmes, séries, músicas e livros muitas vezes retratam a fé como algo negativo, antiquado ou irracional, influenciando principalmente os mais jovens a questionarem a crença em Deus. Embora não há nenhum problema em questionar a crença em Deus ou a existência, porém, você tem que ser sincero consigo mesmo e buscar respostas até o final. Não apenas ler a Bíblia ou ver algumas coisas que você não concorda ou discorda, algum questionamento, alguma lacuna, você chutar o balde e por isso se tornar totalmente ateu. É preciso correr atrás de respostas, pois sempre tem. Agora vamos falar o terceiro ponto, o ateísmo como modismo e rejeição à autoridade. Outra razão para o crescimento do ateísmo é a influência cultural e o desejo de se encaixar em certos grupos sociais. Em alguns círculos intelectuais e acadêmicos, ser ateu é visto como um sinal de inteligência e modernidade, enquanto a fé é retratada como algo ingênuo ou antiquado. Muitos jovens, ao ingressarem na universidade, começam a conviver com professores e colegas que desprezam a religião. Nesse ambiente é comum
que a crença em Deus seja ridicularizada, levando alguns a abandonarem a fé, não por convicção racional, mas por pressão social. Além disso, o ateísmo pode ser uma forma de rejeição à autoridade. Algumas pessoas veem a religião como um conjunto de regras que limita sua liberdade. Optam pelo ateísmo para se sentirem livres, para viver do jeito que quiserem, sem se sentirem culpadas ou presas a princípios morais. Agora vamos falar sobre um assunto interessante: a falta de conhecimento e reflexão sobre a fé. Isso mesmo, muitos que abandonam a crença em Deus nunca tiveram um aprofundamento verdadeiro sobre sua própria fé. Muitas vezes foram ensinados de forma superficial e nunca buscaram resposta para suas dúvidas. Quando confrontados com questionamentos difíceis, sentem-se despreparados e acabam concluindo que Deus não existe. Por isso é fundamental que os cristãos busquem conhecimento. A Bíblia nos ensina que devemos estar preparados para dar razões à nossa fé. 1 Pedro capítulo 3, versículo 15. Existem respostas sólidas para muitas das questões levantadas pelos ateus. Porém, é preciso estudar, refletir e fortalecer a fé com base na razão e na verdade. Muito mais forte com o avô do que com o pai. Que era um cara mais tranquilo. E ele tentou a vida Você toda. poderia esperar o contrário. Se o cara é ateu, então ele teve uma criação de um ateu também, né? Então você tem uma... É porque naquela época também... Se então você... tem uma rejeição. Desculpa, eu te interrompi. Não, termina. É porque às vezes... Como é que eu vou explicar? Tem uma coisa interessante que até que o Pirula agora está falando comigo, você vai ver esse meu lado aqui. Eu entendo. Você sabe que uma das maiores polêmicas que eu gerei, que muitos evangélicos me bateram, é quando eu falei num podcast que eu não vou me surpreender se eu chegar no céu e vir um ateu ali. Ou seja, as razões que levam a pessoa a se tornar ateia são diversas. Algumas passam por influências e também por decepções e dores. Outras influências do modismo ou pela militância ateísta, adventa também muito ativa na internet. Há também aqueles que nunca conheceram verdadeiramente a fé e acabam sendo levados pelo pensamento secular. No entanto, isso não significa que essas pessoas estão perdidas para sempre. Muitas vezes o ateísmo é apenas uma fase ou um momento de questionamento. Deus continua chamando a todos para a verdade e cabe a cada um buscar as respostas certas e refletir profundamente sobre sua fé. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe e comente sua opinião. Também eu vou deixar aqui abaixo o vídeo que a gente fez sobre o pensamento secular ateísta, ou mais conhecido como secularismo humanista, que vem crescendo bastante e a mídia influencia e divulga bastante esse tipo de pensamento através de filmes, séries, dentre outras questões e outros meios. A gente vai aqui nesse canal também tratar sobre esse assunto, sobre a influência de filmes e séries sobre o secularismo humanista. Então, o que você acha? O que mais influenciam as pessoas a se tornarem ateias? Vamos conversar e interagir nos comentários. Deixa aqui abaixo sua opinião, se você concorda ou discorda de nosso argumento. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.